Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, hoje o discurso que eu irei fazer é sobre a comunidade muçulmana Ahmadiyya. E qual é o seu objetivo principal? Qual foi o motivo que levou para fundar? Ou quais são as necessidades para que a nova comunidade seja fundada dentro do islamismo? Esse argumento tem levantado várias vezes em que as pessoas dizem que já existem várias visões entre os muçulmanos. Qual é a necessidade de que seja estabelecida mais uma comunidade muçulmana dentro do islamismo para dividir ainda mais? Sobre isso, é importante nós olharmos a essência do Islã, Hadith e Coran, né? Santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, tinha profetizado sobre o desvio dos muçulmanos do caminho certo. Apesar de que ele disse que os muçulmanos vão sempre ter a lei divina, sagrado Alcorão, intacto, porque o próprio Deus Todo-Poderoso fez essa promessa que ele sempre vai proteger o sagrado Alcorão. Essa promessa é algo exclusivo para o sagrado Alcorão. E por isso nós vemos que até hoje a palavra de Deus no sagrado Alcorão é intacta. O livro sagrado, apesar de ter passado 14 séculos, quase 15 séculos, e apesar de ser publicado várias vezes em várias traduções, a sua forma original é sempre intacta. Todo mundo tem acesso à língua árabe, que é original, em que foi revelado ao sagrado Santo Profeta. Mas Santo Profeta diz que os muçulmanos vão desviar do caminho certo. Tem um dito do Santo Profeta em que ele diz: "Yushaku ya'ti ala-nasi zamanun", que vai chegar um tempo em que os muçulmanos, ya'ti ala-nasi zamanun, que vai chegar o tempo, la yabqa min al-islam illa ismuhu, que não vai restar nada do Islã, senão só o nome. Que só o nome do Islã vai restar. Não vai ter a prática, não vai ter a fé. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. E nem o Alcorão vai restar, senão só escrita. E isso sim, porque é promessa de Deus. Por isso vai ser protegida. Mas não vai ter ninguém. Os muçulmanos não vão seguir verdadeiramente o Alcorão. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda. As mesquitas vão estar cheias de pessoas, mas vazias de sabedoria e da fé. Ulama'uhum sharrun min tahti yadim samai. Que os ulama, os sheikhs, os líderes religiosos vão ser os piores criaturas de Deus na face da terra. Então, essas são profecias que Santo Profeta fez. E estamos vendo isso tudo implementado, isso tudo acontecendo no mundo de hoje. Os muçulmanos, apesar de ter riqueza do mundo, apesar de ter um número maior no mundo, mas mesmo assim são perseguidos, estão passando miséria nos todas as regiões, nos todos os países. Tem mais de 50 países com maioria muçulmana, mas não vemos a união entre eles. Não vemos uma irmandade, uma harmonia que o Islã foi baseada nessa harmonia, nessa irmandade. Então, quando olhamos para esse lado, nós vemos que a profecia foi completamente realizada no mundo de hoje, no tempo de hoje. Mas a profecia não ficou só até aqui. Santo profeta mesmo fez essa profecia dizendo que inclusive está escrito no Sagrado Alcorão, Deus Todo-Poderoso também falou sobre isso. Quando no capítulo Al-Jum'ah, Deus Todo-Poderoso diz: "Va'akharina minhum lamma yalhaqu bihim", que santo profeta vai ser enviado de novo, que vai ser enviado um profeta como santo profeta nos últimos, no último tempo, entre outras pessoas.
que de novo vai guiar as pessoas, os muçulmanos, vai levar de novo para os ensinamentos do islamismo. E Santo Profeta também falou sobre isso, explicando que vai chegar o Isa, o Ibn Maryam, de novo, que vai reformar a prática, a religião islã. Infelizmente, muitos muçulmanos acreditam que vai ser Jesus Cristo em si mesmo que vai descer do céu e que vai renovar o islamismo. Que, na verdade, não são ensinamentos do Islã. Na verdade, ao contrário do que ensinamentos do Islã. Porque o Sagrado Alcorão deixa bem claro que Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele, faleceu. Ele não morreu na cruz, ele sobreviveu da cruz e mais tarde ele faleceu. Então, tinha que ser uma pessoa que venha entre os muçulmanos, conforme essas profecias, para que ele possa curar dessas todas doenças espirituais que hoje em dia os muçulmanos são envolvidos. Então, para respondendo esse argumento no início, essa acusação que eu mencionei das pessoas que falam, que para que há necessidade de trazer uma nova comunidade? Não é uma nova comunidade, não é um novo segmento, mas na verdade é para renovar o islamismo, é para juntar os muçulmanos, é para trazer a união dos muçulmanos. Por isso você vê que na comunidade, todos os dias, todos os meses, todos os anos, dezenas e centenas e milhares de pessoas estão entrando, juntando na comunidade, sejam de África, sejam de Ásia, sejam de sunitas, sejam de xiitas, sejam ateus, cristãos, para que possam juntar, possam trazer aquela força de união que existia no início do islamismo. Quando os muçulmanos eram juntos, quando os muçulmanos praticavam o islamismo com a sua essência, eles tinham espiritualidade, eles tinham a fé, aquela fé que o Santo Profeta profetizou, Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda, que nos últimos tempos as mesquitas vão estar cheios, mas vão estar vazios de sabedoria e da fé, espiritualidade. É isso que nós estamos vendo hoje. Fazer oração 5 vezes por dia, todo mundo, todo muçulmano, muito muçulmano faz. Mas será que essa oração traz alguma diferença na pessoa? Será que isso traz uma união? Será que isso traz espiritualidade na pessoa? Ou será que essa oração é aquela tal oração sobre a qual Deus fala no capítulo Al-Ma'un, Faveilul lil musallin, que amaldiçoados essas pessoas que fazem oração, porque essas orações não chegam até o trono de Deus. Essas orações vão ser jogadas para essas pessoas que não valeram nada essa oração. Então, infelizmente, hoje nós vemos que o mundo muçulmano, islamismo, as pessoas perderam, foram muito longe da espiritualidade, da essência do islamismo. Hoje, nos discursos anteriores, nós ouvimos como o Messias prometido, alayhi salatu wassalam, que fundou a comunidade muçulmana Ahmadiyya, conforme essas profecias e visões e revelações de Deus Todo-Poderoso que ele recebeu. Ele fundou a comunidade em 1889, Mirza Ghulam Ahmad. Ele deixou bem claro quem pertence à minha comunidade. E depois ele fala aquela lista toda, né? Muitos deles estão escritos também nos nossos ensinamentos, que é uma parte do Castelhano, a Arca do Noé, né? Em que também foram falados alguns ensinamentos do Messias Prometido, alayhi salam, né? Que na verdade são ensinamentos do islamismo, que são ensinamentos do Sagrado Alcorão. Muitas vezes as pessoas falam que se o islamismo ou o Alcorão é um livro perfeito e que não pode adicionar nada, por que que precisou de estabelecer uma nova comunidade, né? Mais uma vez um argumento desse. O que que a comunidade veio fazer? Qual é a diferença que a comunidade faz no islamismo, né? Se tudo está perfeito, se não pode adicionar nada. Uma vez foi perguntado a mesma pergunta para o nosso quarto califa, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah ta'ala, e Hazur respondeu de uma forma muito linda, né? Ele disse que o Ahmadiyya
A comunidade Ahmadiyya não veio trazer nenhuma coisa nova para o islamismo. Mas, na verdade, a comunidade Ahmadiyya veio tirar as coisas novas que foram criados, foram adicionados no islamismo depois de estabelecer o Islã, depois da vida do Santo Profeta, ao longo dessa toda a história de 14 séculos. Então, depois de passar o tempo, quando passa o tempo da vida do profeta, quando fica longe do tempo do santo profeta, a luz divina, a luz de religião, espiritualidade, fica apagando, se apagando, apagando, até que quando passam vários anos e séculos, essa luz se apaga. Então precisa renovar de novo. E a história humana nos diz isso. A história do Sagrado Alcorão nos ensina isso, que ao longo do tempo, Deus mandou profetas para renovar a religião. Mas no caso do islamismo, como a lei é intacta, a lei é para sempre. Então não pode mudar a lei. Sim, pode mudar as práticas que foram distorcidas, que foram desviadas. E para isso veio o Messias prometido, alayhi salatu wassalam. Para isso foi fundada a comunidade muçulmana Ahmadiyya. E por isso o Sagrado Alcorão mencionou como se fossem essas pessoas nos últimos tempos que vão aceitar o Messias prometido, como se fossem as mesmas que aceitaram o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ter a semelhança entre as suas práticas. Que do mesmo jeito que as pessoas que aceitaram santo profeta, eles eram companheiros do santo profeta, eles tinham uma espiritualidade mais alta. As pessoas que vão aceitar o Messias prometido, alaihi salatu wassalam, vão ter a mesma categoria do que Sahaba, do que os companheiros do santo profeta. Porque eles também vão acompanhar um profeta que vai seguir os ensinamentos do santo profeta, vai seguir ensinamentos do sagrado Alcorão. Então, a comunidade muçulmana Ahmadiyya, para finalizar, não é uma comunidade inovadora, não é uma comunidade que veio trazer diferenças, veio trazer mais segmentos dentro do Islã, mas na verdade foi criada por Deus conforme profecias de Santo Profeta para trazer a união, para trazer as pessoas de novo para os ensinamentos do Sagrado Alcorão, que foram esquecidos ao longo desses todos os anos. Então, eu vou finalizar esse meu discurso com essa oração, que Deus Todo-Poderoso permita aos muçulmanos de abrirem os olhos, de entenderem que hoje, se eles querem ser salvos, se eles querem realmente ficar salvos dessa toda tormento, sofrimento, que está acontecendo, essa toda miséria, eles precisam ter essa união. Eles precisam ter essa irmandade e harmonia. E isso só pode hoje ser estabelecida através da comunidade muçulmana Ahmadiyya, que tem um líder espiritual que guia os muçulmanos para o caminho certo, através da luz divina, através dos ensinamentos do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e através do sagrado Alcorão. Que Deus Todo-Poderoso permita todos os muçulmanos de entenderem essa realidade, que eles possam juntar e possam trazer essa força de união, essa irmandade e essa harmonia. Jazakumullahu ta'ala, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.